Bom, eu quero começar ou recomeçar olhando para esse slide aqui e também olhando para a minha própria trajetória. Eu e minha esposa, há cerca de pouco mais de 10 anos atrás, nós começamos uma jornada da hospitalidade. No começo, sem doutrina e sem compreensão diretiva do que fazer, isso se seguiu e hoje muitos daquela época ainda estão aqui. E outros estão em outros lugares, fazendo outras coisas, mas a jornada não parou. E eu gostaria de dizer para vocês que em muitos momentos nós queríamos desistir dessa caminhada. E não foi uma vez ou duas, mas dezenas de vezes havia uma certa aflição em, cara, eu não aguento mais. Bom, eu me senti extremamente compreendido quando eu li isso nesse livro, porque a própria Edith Schaefer chegou um momento que ela não queria mais L'Abri, eu não quero mais ver ninguém, eu não quero mais ver nada, e ela relata isso no capítulo que estamos estudando, e é para onde vamos agora. Como Edith Schaefer lidou com tudo isso muitas vezes. Acompanhe a história que você vai ouvir, a própria narrativa da autora. Várias vezes, nas últimas 2 décadas em que havia uma casa aberta em L'Abri, que acabou se transformando em muitos lares abertos, eu disse a meus filhos ou a quem me ajudava: não consigo olhar para mais ninguém hoje, só quero fugir. Muitas vezes acontecia isso. Assim que eu terminava de servir a última das 52 sobremesas e decidia correr para um lugar tranquilo, a resposta do Senhor a meu clamor, enquanto eu colocava a colher na pia e me servia de uma xícara de chá, era uma batida à porta. Cruel? Não. Muitas vezes foi uma resposta repentina da parte do Senhor a fim de me mostrar a realidade. Era como se ele dissesse: minha filha, não são 52 jantares que você está servindo, isso não é um restaurante. Pare com isso. Em alguns momentos, obviamente, a própria Edith devia se sentir como se estivesse afunilada, estrangulada dentro da necessidade de, vez após outra, servir. E ela falou que muitas vezes chegou a esse estrangulamento, de sufocamento, até que um dia ela teve que parar de fazer isso, parar de pensar em desistir. E aí ela relata a cena também no livro. Olha só, a parada deste clamor, ocorreu com o que aconteceu certo domingo, logo após eu me sentir da forma descrita, quando eu fui à porta e lá estava uma linda moça indiana com uma pergunta esperançosa: aqui é L'Abri? A história foi sendo contada enquanto eu me sentei com ela, servi mais uma refeição e outra xícara de chá. Foram duas. Eu também tomei chá. Ela havia comprado uma cópia do livro L'Abri em um navio aportado em Mombasa. Sendo de origem hinduísta, ela o leu e estava convencida da veracidade do cristianismo e de seu novo nascimento. Ao voltar para a Inglaterra, o voo parou em Genebra, com algumas horas de espera, e ela arranjou um voo para mais tarde, a fim de ter 24 horas completas. Deixou a prima em Genebra e foi procurar o L'Abri sem saber nem sequer o endereço. Ficou na estação ferroviária de Genebra perguntando a estranhos: onde encontro o L'Abri? Recebeu dúzias de respostas zombeteiras: nunca ouvi falar disso. Ah, senhor, vou perguntar mais uma vez, ela orou. E se a resposta for não, voltarei para minha prima e pegarei o voo. Depois da oração, um casal se aproximou dela e quando ela juntou coragem para perguntar pela última vez: vocês sabem onde fica o L'Abri? Eles tinham acabado de chegar de lá e passaram a dar direções de como chegar. Agora ela estava sentada comigo e lançando perguntas oriundas de sua origem hindu, tendo vivido toda a vida na África e sendo educada pelo pensamento do século XX. Será que o Senhor poderia ter dado resposta melhor ao que eu precisava nesse momento específico? Era uma sacudida e apontava para algo que eu estava em perigo de perder ao olhar o pôr do sol. Olhe, você esqueceu de ver isso.
A noite foi dedicada àquela moça, que dormiu em nossa casa e seguiu seu caminho no dia seguinte. A sequência? Essa história não tem sequência. Não acho que ela fosse um anjo, mas não há dúvida de que, por qualquer razão, o Senhor a trouxe até nós. Ele a trouxe para a sua vida. Às vezes a caminhada do serviço cristão é extremamente fadigante. Às vezes o pessoal do conselho tem uma sensação enorme de que não vai suportar mais uma semana. Às vezes o ministério cristão ele é tão pesado que a gente se vê muito mais dobrando diante do peso do que olhando para o que Deus está mostrando por entre as frestas de luz que entram na nossa mente sombria. Essa jovem indiana foi uma resposta para uma Edith que ainda buscava fugir, e que olhava aquilo que estava fazendo como se estivesse trabalhando, sabe? Ai meu Deus, eu estou trabalhando. E quando Deus chamava a atenção dela, isso não é um restaurante, isso é meu, você está me servindo, é a minha casa. Nossa dificuldade em lidar com o ministério cristão romantizado, né? É que nós achamos que quando estivermos lá, vivenciando todas aquelas grandezas de ver gente se convertendo, né? Tem uma imagem ali, né, Lucas, um pouquinho antes, uma imagem ali do Schaefer no meio da sala do Labri, né? Sei lá no que ele está pensando, um monte de jovens ao redor dele, e ele parado lá, e eu vi outras imagens como essa, uma sala de estar do chalé, assim, totalmente cheia de gente, e a Edith e o Schaefer, assim, num cantinho, já senhores, já com seus 50 para 60, olhando, falando assim, meu Deus, tem muita gente que está aposentada, com a perna para cima, e eu estou aqui no meio de um monte de jovens, fazendo de novo o que eu fiz ontem. Então Deus mandou uma moça, né, que procurou pelo Labri de todas as formas. É assim a vida cristã. Quando estamos prestes a desistir de tudo e fugir de tudo, Deus nos coloca uma pessoa e nos faz mostrar que não era para desistir, não era para fugir. Me lembro de cenas assim, me lembro de testemunhos da Daniela assim, me lembro de próprios momentos meus assim, hoje eu não quero ver ninguém, André! E você recupera o fôlego e vai. É sobre isso, né? E Deus não nos responde aliviando nossos pesos, mas nos dando ombros mais largos. Por isso, cuidado quando você pensar em plantar uma igreja, em abrir sua casa, fazer discípulos. Isso não vai parar mais. E a gente precisa ter essa consciência. E imaginar que alguns dias você vai querer fugir de tudo isso. Já tem dias que você, diante do peso e da própria vida, você não quer vir aqui, não é? Você fala, não. Hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou faxinar, hoje eu não vou pregar, eu não vou dar reflexão, hoje não. E aí o Espírito Santo vai te empurrando, e aí você termina e fala, ai que porcaria, e alguém diz, muito obrigado pela palavra. E aí aquilo faz uma vergonha, né? Meu Deus, Deus me usou e eu estou aqui querendo fugir, eu estou aqui querendo... Sabe, quando você não quer encontrar ninguém, aí você pensa assim, cara, hoje eu não quero marcar com ninguém, mas eu já tinha marcado. E aí você encontra aquela pessoa, e aquela pessoa sai estonteante daquele discipulado, e você fica assim, cara, eu nem queria, mas eu estou aqui hoje. E acontece com o discípulo também. Por isso, ao pensar nessa realidade, né, olha lá, uma sala enorme, cheia de gente, um camarada de blusa regata, outra de uma misturada, às vezes eles entravam e tinha um camarada num chalé fumando maconha, tinha um outro ouvindo música, um outro com a guitarra, um outro doidão, eles botavam a mão na cabeça, o que eu faço com isso? Foi o que Deus chamou eles para fazer. Nós temos que ter cuidado, porque a fuga não é a resposta, né? Não é verdade? Mas ainda assim, Edith Schaefer nos perturba com um equilíbrio fenomenal. Do mesmo modo como ela está falando, não fuja,
ela também vai falar assim, só que para ficar dentro tem uns negócios que você tem que fazer. Ela não dá receita de bolo, mas ela vai trazer aspectos que, se você quiser viver uma vida cristã e hospedar, porque vai ter que hospedar, já viu que vai ter, né? Não tem como. Não, vai ter que hospedar, é graça de Deus, Deus te hospeda na vida dele, Deus te chamou para o banquete dele, chamou para a casa dele. Ela vai falar que algumas coisas que ela acabou percebendo são indispensáveis. Não são receita de bolo, mas são indispensáveis. A primeira é orar em nosso quarto, como afirma Mateus 6,6. Mateus 6,6 aponta para o orar em secreto, para que o vosso Pai o ouça. É a demonstração para estarmos a sós com o Senhor, fechados para com os demais. Jesus foi para um lugar deserto a fim de orar. De outro modo, o relacionamento não cresce, de modo a dar liberdade para orarmos com os outros, estando juntos 2 ou 3, pedindo a Ele algo, ou adorando juntos com outros, quando somos lembrados. Não deixemos de congregar com os outros crentes. As duas coisas são ordenadas como necessárias ao relacionamento com Deus, nosso Pai, e com Jesus, nosso noivo. Orar em secreto, orar com as pessoas. Olha o equilíbrio de tudo, né? Você tem um momento a sós com Deus, mas não pode deixar de ter um momento com a congregação, com as pessoas. Você não pode achar que o momento com as pessoas, ele vai fazer com que o momento a sós com Deus seja irrelevante. Olha o equilíbrio da vida cristã, da relação pessoal e da relação horizontal, da vertical e da horizontal. Está o tempo todo nesse equilíbrio. Quando eu perco um dos dois, eu me perco. Edith vai falar sobre casamento. Ela vai falar sobre manter a unidade física, ou seja, corpo, intelectual e relacional do cônjuge. Sendo seres humanos finitos, limitados, não é possível passar muito tempo a sós com todos, nem mesmo com um grande número de pessoas, uma por vez. Você entende isso? Até para mim como pastor às vezes é angustiante. Eu quero estar com você, mas eu não consigo. E aí o que eu faço? Me angustio. Mas eu preciso dizer para você que não vai dar para ser sempre tão perto. E você entende isso, porque não dá para ser tão perto sempre, nem com todo mundo. Contudo, por mais que tenhamos de conhecer as pessoas de forma pessoal, profunda durante a vida, temos a necessidade e responsabilidade e a ordem para dedicar um tempo exclusivo ao casamento. Precisamos ser uma só carne em sentido físico. Isso demanda tempo para ficarmos a sós. As pessoas acham que depois da noite de núpcias elas já se conhecem. Não é assim. Isso vai demorar, isso vai prosseguir, e os anos vão se seguir até que haja realmente um entrosamento físico. E é difícil pra caramba, porque depois que passa aquela coisa assim da descoberta sexual, vem como fazer a manutenção de coisas que nem sempre são coisas que estão dentro de eu vou fazer, nossa, como eu estou afim daquela pessoa hoje. Não é assim. Tira isso da sua cabeça. Amar é servir. Você serve ao outro com o sexo. E a partir do momento que isso muda e você quer se servir, você vai pecar na vida sexual. Logo, quando nós estamos falando de entrosamento físico, isso leva muito tempo, porque você vai ter que romper com o que eu quero para mim. Não é sobre você. Por isso, a maior dificuldade que as pessoas têm em compreender ou afinar o discurso nessa área física é de que isso não vai ser uma coisa de 1 ano, 1 ano e meio. Isso vai ser uma coisa para anos, uma década. E aí, de repente, com 10 anos, sua vida sexual vai estar legal. Que isso? Vai parar de fazer as coisas porque tem que fazer ou porque está afoito, e o desejo e a compreensão de servir ao outro sobrepõe-se. E aí, a maior alegria, independente do prazer gerado, é a alegria do olhar do outro. Você vê que aquela pessoa está bem. Não é a questão de desempenho, eu acho que todos entendem o que estou falando. Você está servindo. Por isso a sensualidade é condenada. A sensualidade não é sobre isso. A sensualidade, ela tem a ver com a minha própria cobiça em te seduzir para mim e fazer com que os teus olhos sejam olhos que estão me admirando de tal forma que... Não é isso. A simplicidade do sexo e do amor inerente ao sexo, ela atinge o amor cristão.
E ela se estabelece no amor cristão. E em tudo isso há aspectos extremamente importantes. Mas é no amor. É no servir. Quando fugimos disso, é sensualidade. Vai cair na mesmice, que o pessoal chama. E eu não estou falando isso do ponto de vista das ações que envolvem a sexualidade. Mas sabe a mesmice? Ah, não quero, não vou, não faço. Quando eu estiver bem, eu faço. Quando eu estiver afim, eu faço. Isso é assim a vida cristã? Portanto, afinar o discurso físico dentro de um casamento vai levar tempo. Poxa, mas tem poucos casados aqui. Ah, mas vai ter muita gente casada daqui a um tempo. Então, que já saibam antes. Que já saibam que a gente descobre depois. E descobre, às vezes, da pior maneira. Descobre com a desilusão. Hoje, eu acredito que eu e minha esposa nos compreendemos relacionalmente muito melhor nesse sentido. Mas teve que cair a máscara do quê? Do filme da sessão da tarde, do cinema, que constrói um troço, que não é. É muito melhor, mas não é aquilo. Compreendem? Acho que não estou falando para crianças e nem estou falando nada imoral, ao ponto de que qualquer um se sinta com vergonha, mas falo o seguinte: enquanto não houver realmente um abandono de uma visão utópica sexual, de uma visão utópica de relacionamento, de casamento, o que vamos encontrar nos casamentos é frustração, 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 frustração. Deus quer plenitude de vida. E para que eu possa receber pessoas em minha família, eu preciso estar em dia com minha esposa, relacionalmente, fisicamente, intelectualmente. Tenho certeza que eu e ela podemos melhorar muito em muitas coisas. Mas não é porque eu sou incompleto, ou pelo menos eu ainda estou aquém do que eu deveria, que eu não posso alertá-los e não posso compartilhar com vocês. Acredito que o fato de eu poder falar isso hoje aqui é porque existe uma busca no meu coração e no dela para que isso aconteça de forma mais plena. E eu espero que você que está se preparando para se casar, você que vai encontrar um matrimônio daqui a alguns anos, vocês que se casaram agora, os que vão se casar daqui a 2 meses, os que estão casados há mais tempo que eu, possam compreender essas realidades. E a gente possa junto olhar um para o outro e falar assim: poxa, Deus tem sido bom conosco, né? É interessante porque ela vai avançar e ela vai dizer: devemos fazer com que a nossa unidade física permaneça real, da mesma forma que nossa alimentação deve ser contínua. Pode passar. Demora para desenvolver a imaginação ao longo dos anos de vida de casados, na área da união física. Isso demanda que o casal passe bastante tempo junto. Ela usa a terminologia imaginação aqui, não é a imaginação fantasiosa, de fantasias sexuais. É a imaginação seguinte: usar a mente para trabalhar em prol da relação física de modo próprio, entendeu? E não utópico ou coisa parecida. Leva tempo para nos tornar, em sentido intelectual, como demanda uma boa quantidade de conversas, o compartilhamento de leitura de livros, a audição conjunta de palestras e debates. Crescer junto no sentido intelectual, toma bastante tempo conjunto. E também para o crescimento espiritual conjunto, leva tempo para lermos a Bíblia juntos, orarmos juntos e para empreender qualquer outro arranjo. Está achando que é fácil? Vamos ler a Bíblia. Tu acha que é assim? É assim? É fácil assim? Vamos fazer um super estudo bíblico eu e minha esposa. Tu acha que é fácil assim? Então o problema é nós acharmos que quando apertar o botão casamento, voltou da lua de mel, sabe o que aconteceu? Está tudo funcionando. Incrivelmente. Não é assim. E para que essa família se abra em termos de recepção, é bom que antes mesmo que sejam namorados, já existam solteiros aqui buscando uma compreensão, noivos buscando uma compreensão. Tem muito trabalho a ser feito no namoro e no noivado, e não é o que as pessoas dizem que é. Ou seja, o trabalho é um afinamento de discurso e compreensão que vai gerar minimamente um primeiro e segundo ano do casamento menos turbulentos. Gastamos muito mais tempo, às vezes, na materialidade da nossa preparação do que na espiritualidade da nossa preparação, na intelectualidade da nossa preparação. E aí a gente vai falar que não tem como você não estar afinado e ainda assim receber pessoas. 3. Gaste tempo exclusivamente com a família menor. Além de as pessoas casadas precisarem passar tempo a sós, além de cada um de nós precisar de tempo a sós com o Senhor, que foi ensinado agora, para crescer no relacionamento com Ele, também a família, e aqui ela cita a família menor, mãe, pai, filhos, como também a família mais ampla, de avós, tios e assim adiante, precisa encontrar tempo a sós, a fim de desenvolver os verdadeiros relacionamentos familiares que são possíveis. Eu não tive como colocar tudo, mas ela deixa claro que alguns relacionamentos familiares não são possíveis.
porque não são possíveis. Problemas de ordem de choque espiritual, tipo, a gente não fala a mesma língua, ou o vovô mora longe, a vovó mora longe. Não há prazer na tua vida em relação a eles por conta da tua escolha de fé. Não sei se estão entendendo. O termo possíveis aqui comporta as condições que às vezes são e às vezes não são possíveis. Você quer ter, você gostaria de sentar com seu avô e ter conversas profundas com ele e tal, com sua avó, com sua tia, mas ela não quer. E aí você tem que fazer o que é possível, o que é possível. Eu vou lá de vez em quando, e quando eu estou lá eu estou olhando nos olhos, eu estou dando um tempo de qualidade, mas de repente é uma coisa que só vai acontecer 6 meses. A gente não tem uma receita de bolo. Tem famílias extremamente complexas. Existem famílias extremamente destruídas e divididas, onde é difícil até você visitar a pessoa, né? Os relacionamentos não são como uma casa que compramos e consideramos durante toda a vida. Mesmo a casa precisa de manutenção, telhado novo, conserto de canos, mas a família tem necessidades muito maiores de atenção regular. Portanto, a família menor, ou seja, marido, mulher, filhos, ela precisa de um certo grau de atenção e atenção significativa, porque se isso não acontecer, não vai haver hospitalidade. Isso vai ser uma grande mentira que você vai estar comprando, montando para as pessoas. Tire férias. Olha que interessante essa percepção da Edith após 20 anos de ministério. Considero muito importante orar por férias que ajudarão, ano após ano, a manter a família unida e tornar real essa convivência. Não se trata apenas do descanso físico, psicológico e emocional necessário. Esse período consiste em uma grande ajuda para descobrir lacunas em nossos relacionamentos que precisam de conserto ou descoberta de solidão crescente pela falta de tempo para conversar sobre certos temas ou para descobrir algo juntos. Ou seja, ela sugere e ela explica com claridade que quem tem uma vida cristã ministerial muito forte, muito ativa, precisa de férias, e às vezes elas não podem ser férias longas por conta do próprio ministério, mas às vezes é uma semana, 15 dias, e essas férias elas ajudam a descobrir onde é que as coisas não estavam no lugar. Porque para quem recebe muitas pessoas, para quem se relaciona ministerialmente com profundidade, é requerido esse tempo de olhar para fora para olhar para dentro de novo. Então, é aconselhável que ministros cristãos e famílias que trabalham com hospitalidade e se relacionam com essa questão possam ter esse tempo para afinar o discurso. Lembrando que ela está falando de uma família. O que significa isso? Para muitos de vocês existe um desafio maior porque vocês são solteiros e aí não existe esse aspecto tão salutar. É necessário descanso. Talvez para pessoas que, por exemplo, o pessoal do conselho é um pessoal que trabalha muito, eu acompanho o trabalho deles. Existem outros aqui que também trabalham bastante, mas eu vou citar o conselho como um exemplo. A gente chegar e falar assim: poxa, Igor, essas 2 semanas, Igor, você está desobrigado de qualquer atividade, eu peço que você possa nos falar dos teus discípulos, a gente vai passar umas lições para eles. Essas 2 semanas o Igor vai ficar tranquilo, né? E dar isso ao Igor é dar isso a todos nós, porque o trabalho ministerial ele exige muito, ele exige o tempo todo, não tem celular desligado, não tem mensagem o tempo todo, então você precisa às vezes tirar, e é claro, você precisa trabalhar isso nas pessoas também. Por quê? Pessoas que tiram férias para se livrar de outras, elas têm um problema que não é as férias, elas têm uma compreensão errada, mas as férias elas são proveitosas como um período de reabastecimento, de colocar as coisas em ordem. Buscando equilíbrio, vamos lá. A família de portas abertas, com o qual pessoas costumam participar de suas refeições em um debate ao lado da lareira, de um chá na varanda, ou enquanto se descascam batatas na cozinha, precisa de pelo menos um dia de folga na semana, como família, sem a presença de estranhos. Esse dia não deve ser dividido com outras pessoas. Se tiverem planejado uma saída especial em família, digamos, para comemorar um aniversário, e vocês estiverem prestes a sair para o evento esperado e, de repente, um estudante estrangeiro que já esteve em sua casa para o almoço aparecer na porta e disser: posso ir junto? O que você faz? Chegou uma pessoa na frente da... O que você faz? Posso ir junto? Essa será uma decisão difícil a tomar. Se o semblante das crianças ficar triste ou existir a mínima indicação de elas ficarem desapontadas, eu diria: não, sinto muito, volte depois, tal dia ou hora.
Hoje prometemos às crianças um dia só nosso, sem a presença de outras pessoas. Cumprimos as promessas feitas aos filhos, sempre que podemos, e consideramos isso importante. É uma decisão difícil, mas uma decisão que vale a pena. Isso não é o todo dia. O todo dia é que a gente está recebendo gente. O todo dia é que tem gente na tua casa. O todo dia é que tem gente ligando. A gente precisa. Isso não é o todo dia. Mas tem momentos que você vai ter que olhar para um discípulo e falar assim: não posso te receber hoje. Estarei com a minha família, estarei com fulano, estarei com fulano, mas a gente pode ver na quarta-feira a gente está junto. E isso é correto, mas é difícil de se fazer. Porque talvez você e eu não queiramos ficar mal com ninguém. Até aí, onde nós chegamos, percebemos alguns pontos de tensão. Ao mesmo tempo que eu não fujo, repare que a Edith trabalha esses pontos, né? Eu não posso fugir daquilo que Deus me colocou para fazer. E Ele vai sempre me mostrar mais alguém para me mostrar o seguinte: você continua, porque não é para parar. Um convite para dar uma palavra, ou coisas que podem às vezes nos deixar com os ombros cansados. Você olha, poxa, de vez em quando eu olho assim e falo: caramba, está chegando mais visitante. Seria tão bom que o pessoal que não está discipulando falasse assim: me joga em cima, vai lá, me dá 5. O meu sonho é, sabe, mas isso não vai acontecer. E ao mesmo tempo você não pode obrigar as pessoas a terem o mesmo ritmo que você. Pode, mas pode dizer para elas que se elas não fizerem isso, talvez elas percam o que ela tem também. Então a Edith parece nos colocar numa condição extremamente interessante. Ao mesmo tempo que ela nos provoca o não pare, porque você foi chamado para isso, ela nos joga para o outro lado e fala assim: tire férias, senão você vai enlouquecer. Passe um dia na semana só com aquele núcleo menor, porque se você não ajeitar aquele núcleo menor, não vai ter casa para receber ninguém. Parece ser alguém que viveu, e aí ao viver, viu onde as coisas se desencontravam e colocou-as em determinado momento, em determinado lugar. A gente vai estar indo para a conclusão, e a conclusão é: o que foi o Labri? Pelas palavras da Edith, o que foi o Labri? A gente tem falado tanto do Labri, né, em francês, o abrigo, mas o que foi isso? Bom, pelas palavras dela, foi o seguinte: talvez você nunca tenha ouvido falar de Labri, mas 2 décadas atrás, Deus nos levou a um lugar físico, em um chalé de um vilarejo nos Alpes suíços, a um lugar onde, em nossa vida familiar, quando decidimos com os filhos viver só pela oração, haveria uma porta aberta, e orávamos para que Deus trouxesse até nós as pessoas de sua escolha. Não é o assunto desse livro, mas é importante dizer que o Labri não é e nunca foi uma comunidade. Tratava-se do compartilhamento do nosso lar, mas não era uma casa em que não havia uma família com seus próprios pertences. Cada filho tinha seu quarto para privacidade e dar certo abrigo aos indivíduos da família, além de ser uma casa inteira, o lar da família. Agora, 20 anos depois, com uns 12 lares na Suíça, ou seja, 12 labris na Suíça e também na França, na Holanda, na Inglaterra, aqui no Brasil tem, em Minas Gerais, com a mesma espécie de porta aberta, existem ainda famílias de verdade, separadas em sua identidade, com seus próprios pertences, ideia própria de cardápios, decoração interior, todos parte de Labri, mas não uma enorme família comunal. O que ela está querendo dizer até aqui é: não era uma comunidade onde todo mundo ia, pegava as coisas e vamos fazer. Era uma família que estava recebendo pessoas. Era a família dos Schaefer recebendo pessoas. Nunca deixou de ser uma família. Nunca deixaram de ter um quadro que a Edith colocou porque ela gostava muito daquele quadro. Nunca deixou de ter o quarto do filho, o quarto da filha, das filhas dele. Nunca deixou de ter o quarto deles. Não foi simplesmente um acampamento permanente. Era uma família, com as próprias regras da família. E quem quisesse vir conhecer a família, estaria entrando nos Schaefers. Por isso acho que marcou tantas pessoas, né? Porque não era uma comunidade, era uma família de verdade. Isso não nos aponta para lá? Acredita que aquilo lá vai ser uma comunidade de gente? Não. Tem uma família com chefe de família, que vai nos dizer como aquela família deve viver. E ele já está fazendo isso aqui.
Logo, pensar no céu não é pensar numa grande comunidade, onde todo mundo vive do jeito que quer, mas pensar em uma família, onde alguém prepara moradas segundo a vontade de seu Pai. E ela vai nos dar ideias, mas não fórmulas, ela mesma diz. Alguns pontos que eu achei sensíveis de conselhos da Edith. Não busque por fórmulas, cada família encontrará seu próprio modelo. Mesmo no relacionamento com o Senhor, por conta das nossas limitações, impedimentos, pecados e falhas, precisamos ter novos começos no sentido de dizer: Senhor, eu sinto muito ter parado de ler a Bíblia todas as manhãs. Quero dizer agora que lerei durante 30 minutos no período do almoço. Não estava assim, ela tentava ler de manhã, conseguia. Então vai ler aonde? Senhor, eu descobri que a leitura matinal sozinha estava me afastando do meu marido. Agora eu vou começar a estudar a leitura bíblica dele, seguindo, e vou passar outros momentos do dia a sós contigo. Olha só, percebeu que quando ela se isolava, o marido sentia. Então ela decidiu, falou assim: pô, hoje eu vou ler com ele também. Mas eu vou ter momentos com o Senhor, mas eu vou ler com ele. Senhor, preciso me aproximar mais de Ti. Vou levar uns sanduíches de frango para ficar sozinho por algumas horas e fazer um piquenique contigo, Senhor, levando Tua palavra para que fales comigo. Olha a dinâmica, o olhar precioso de que as coisas não são estáticas. E aí, sobre mudanças ou fórmulas, a vida não será estática. Preste bem atenção. O que nós fizemos deverá ser a norma? Ela pergunta. Deverão outros tentar fazer o mesmo? Existe uma fórmula a ser copiada? Eu diria, não, 1000 vezes não. Nosso Deus é o Deus da diversidade, Ele tem planos diferentes para a vida de seus filhos. Não é mais espiritual ser pastor que dentista. Se o Senhor quer que você seja dentista, esse é o plano para você, e fazer qualquer outra coisa contraria a sua vontade. Agora, demonstrar hospitalidade no seu lar é cumprir uma ordem bíblica. Mas a que ponto essa hospitalidade tomará o seu tempo, ou quantos virão e partirão, será muito diferente de um lar para o outro e de um tempo a outro na sua história. O que Deus quer que você faça este ano pode ser bem diferente do que Ele deseja que faça ano que vem. Qualquer coisa que seja, não será estático. Logo, o modo como você e eu hoje trabalhamos não precisa necessariamente ser o modo como as coisas vão acontecer ano que vem. Talvez ano que vem Deus requeira de nós mais do que esse ano. Talvez ano que vem Deus requeira diferente. Agora, a ordem bíblica da hospitalidade não muda. Todos devem ser hospitaleiros, todos devem oferecer seu abrigo, todos devem discipular aí, de fazer discípulos. Não, vai ter um tempo na minha vida que eu não vou ter discípulos. Tá, deve ter um tempo também onde você não vai trazer hospitalidade a ninguém, não é isso? E vai ter um tempo também onde você não vai precisar compartilhar o Evangelho. É ordem. E de fazer discípulos, seja hospitaleiro, é ordem. Não é o tipo de coisa que você se negocia por uma época circunstancial da vida. Não, não existe isso. 2. Feitos para, compartilhar, tá bom? Ou contar o Evangelho. Ficou errado ali. Fomos feitos para contar o Evangelho, a verdade. Devemos ser compassivos e cuidar das pessoas necessitadas. E devemos ser hospitaleiros, prontos a cuidar dos carentes, dos estrangeiros e também de quem conhecemos. Assim, em certo ponto, toda família cristã deverá ter uma porta com dobradiças para abri-la. Nenhuma família cristã deve viver atrás de uma vala protetora cheia de água, com uma ponte pênsil, daquelas de castelo, erguida e fora do alcance. Proteger a vida da família a esse ponto, resguardar assim a vida familiar, é egoísmo puro, e no fim se perde a família. Experimente não ser hospitaleiro e vai perder sua família. Ela vai perder a realidade do cristianismo dentro de casa. Seu filho, sua filha vão crescer num ambiente onde o cristianismo é na igreja, lá no prédio, lá. E ele não vai conseguir fazer esse transporte de compreensão. Assim, na verdade, colocamos o Senhor em nosso sofá. Lembra das Escrituras quando diz? Mas onde eu te vesti, onde eu te visitei, quando é que eu te dei comida, quando é que eu te dei água, quando é que tu teve sede? Não é assim que o Senhor pergunta? Assim, na verdade,
colocamos o Senhor em nosso sofá, encontramos um espaço para Ele no chão da nossa cozinha, preparamos para Ele uma refeição à meia-noite quando bate a porta, até mesmo quando permitimos que Ele quebre o nosso bule favorito quando ajuda com a louça, enquanto fizermos essas coisas pelos outros. 4. Orando pela vontade de Deus. A oração sincera e sem limitações deve ser: Senhor, envia quem Tu desejas que seja útil passar uma noite conosco. É preciso confiar que o Senhor mande o tipo de perguntas com as quais você pode ajudar, como também a quantidade de pessoas que possa atender. Se os seus filhos sentirem sua sinceridade e disposição de ajudar pessoas, sentirão a realidade quando conversam fora de casa. Isso ajudará muito para o crescimento espiritual deles. As crianças poderem dizer: vem à nossa casa e vamos conversar sobre essas coisas uma noite dessas. Nossa família gosta de receber gente para o jantar e falar sobre o que você tem a perguntar. Será a maior ajuda que qualquer momento de ensino formal para fazer seus filhos sentirem que isso tudo é verdadeiro e não existe falsidade no cristianismo. Que bom será se nossos filhos puderem dizer: vai lá em casa que você tem uma porta aberta lá em casa. Muitas vezes nós ensinamos as nossas crianças a serem completamente retraídas e alheias às pessoas, e somos ensinados que os estranhos devem permanecer estranhos. 5. O compartilhamento do agora diz respeito ao futuro. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Dia ou noite, o Pai Celestial está em toda a parte, sempre acordado a quem quiser vir, e quem quiser vir pode fazê-lo. Jesus afirmou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Mais tarde, no Apocalipse, vemos que ninguém pode contá-los. Essas multidões, que incluem gente de todas as tribos, nações, famílias, povos e línguas. Toda linha familiar terá algumas pessoas na família do Senhor. Que tremenda é a família a que pertencemos, e ela continuará para sempre. E aí eu termino pedindo sua leitura junto comigo. O compartilhamento de agora diz respeito ao que se estende ao futuro. O que é uma família? A família é uma porta aberta com dobradiças e tranca, preparada para sua própria unidade agora e para sempre, tendo um efeito sobre a entrada de outras pessoas por outra porta, a porta. Que esse momento nos faça pensar de que o Senhor também está abrindo sua casa para nós e que não podemos ser diferentes dele. Amém?